Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, 7 de dezembro. E hoje comigo, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser aqui o mediador, né? Vou acompanhar aqui vocês no chat. Muitos bons dias, Gelsmar aqui, ó. Legal. Professor Marcos, professora Cláudia aqui, dando bom dia. Professora Luciana, isso, tá colocando aqui excelente semana para todos. Lúcia, desculpa. Professora Lúcia aqui, dando uma excelente semana para todos. Então, excelente semana aí para todos vocês, alunos, professores, pais que estejam acompanhando, né, Osmar? Sem dúvida, né? Nossa clientela, vamos dizer assim, é bem diversificada, não só os nossos estudantes, professores também, mas muita gente que você acompanha as nossas aulas até como uma forma de complementar aquele conhecimentozinho. Às vezes, no 6º ano é o fundamento, né? É o básico, mas a gente tem notícias, conversa com algumas pessoas que elas assistem realmente, né? Pega lá, por vezes tem essas plataformas, né? YouTube, assista as aulas. Você assiste as suas aulas, Jonas? Quando dá tempo, eu acredito, sim. Tento sempre reassistir e ver, principalmente onde eu errei, né? Os erros, o que eu poderia falar, as gírias que eu não poderia dizer. A gente vê as besteiras que a gente fala, os erros, os vícios, entre aspas, aí de linguagem, né? E diz, poxa vida, eu poderia sempre melhor. A gente tem essa oportunidade, né? Quando a gente está na sala de aula, a gente fala as mesmas coisas, mas de repente a gente não tem a oportunidade de ver e de corrigir. A não ser quando aqueles dizem, professor, né? Aqueles alunos falam, ô professor, tal coisa, assim. Aí você para e diz, não, é verdade, né? Aqui a gente tem essa oportunidade. É, como se fosse o VAR, né? A gente tenta ver lá se consegue resolver, né, Osmar? É verdade. Vamos começar a aula, Jonas, tá? O foco da aula de hoje é a capacidade e volume de blocos retangulares. Mais uma aula para o 6º ano, tá ok? E vai aparecer lá a habilidade, nosso diretor já está com a habilidade na tela. A habilidade de hoje é a EF06MA24, que trata da resolução e da elaboração de situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, foco da aula de hoje, ok? Sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas de conhecimento. Sempre importante isso, pelo menos na minha opinião. O objeto de conhecimento, situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. A gente já trabalhou isso aí, uma sequência de muitas aulas, né? Vocês percebem que a habilidade ela acaba se repetindo por conta dessa questão toda de se trabalhar recuperação. E em janeiro também, já vamos adiantar, vai ser trabalhado o projeto de recuperação, porque esse ano, como a gente sabe, toda essa situação aí, então a Secretaria de Educação está buscando formas para a gente conseguir equilibrar e buscar uma normalidade dentro do possível, né, Jonas? Sim, além disso, né, Osmar, acredito que o objetivo, principalmente dessas aulas que nós estamos refazendo, que nós estamos revendo, é tentar um novo olhar, né? Sem dúvida. Às vezes você, aluno, não tem entendido pelo jeito que foi feito anteriormente, agora nós estamos tentando por um outro modelo. Para quem sabe aí, claro, você que já aprendeu, você já entendeu, aí peço que acompanhe a aula, né? Coloque lá para o seu professor as respostas, mas você que não tem entendido, tentaram um novo olhar, né? É verdade. Uma nova visão, né? Soa cansativo para todos, mas a ideia é que a gente consiga produzir com a habilidade sempre aulas que tenham um diferencialzinho, né? Buscar algo diferente. A gente estava conversando aqui com o professor Jonas, vai falar hoje sobre retas paralelas lá no 7º ano. Na próxima aula, isso. Então, o que acontece? A gente já usou inúmeras situações contextualizadas, né? Então, o professor pesquisa, busca situações que ainda não foram trabalhadas, e essa é a ideia, buscar um diferencial aí nas aulas, mesmo com a gente tendo essas habilidades sendo reiteradas. Tudo bem? Vamos lá. Volume e capacidade, nosso diretor vai focar ali para a gente, tá? De maneira simples, tá? Eu sempre gosto de focar isso aí, porque existem definições muito complexas. Mas se você for pegar, né, aquelas definições mais estruturadas, a gente está lidando com o 6º ano, a gente, de maneira geral, procura ser muito pragmático, muito objetivo e simples nos contextos e nas
e nas definições. Então, de maneira simples, capacidade é o volume interno de um determinado corpo ou objeto. Tudo bem? As unidades de volume mais comuns, existem outras, elas são o metro cúbico, foco da aula de hoje, o decímetro cúbico, veja que aqui é o metro cúbico, eu deixei em negrito, ok? O decímetro cúbico também, muito utilizado, mas não é foco da aula de hoje. O centímetro cúbico, em negrito também, e o milímetro cúbico. Então, essas são as unidades de volume e capacidade mais utilizadas, né? Unidades de volume. As unidades de capacidade mais comum, aqui a gente está falando metro cúbico, a gente está falando de volume. Medidas de capacidade, a gente está falando as mais usuais. O litro, em negrito, perceba, o decilitro, o centilitro e o mililitro são as mais comuns. E aqui, Jonas, eu coloquei um copo com água. Então, eu vi um negócio interessante outro dia, o professor falando assim, a gente não deve beber água quando está com sede. Mas por que não deve beber água quando está com sede? É porque o organismo já está carecendo, então, teoricamente, você teria que tomar água antes de ter sede. E aí ele fez uma comparação, achei interessante. Sabe quando o reservatório lá do combustível, ele acende, que está na reserva? Então, é mais ou menos isso, né? Quando você está com sede, é como se o reservatório do seu corpo pedisse, ó, acendeu a luzinha. Então, já está precisando. O ideal é que você, o quê? Abasteça, né? Tome água bastante, e antes de sentir sede. Aí, a ideia de colocar o copo é justamente essa, de fazer essa associação, né? A água faz bem em todos os sentidos. Tudo bem? Volume e capacidade, grandezas e medidas ainda. Vamos lá. Tudo que ocupa algum lugar no espaço tridimensional, e aí quando a gente fala tridimensional, a gente associa aos três conceitos. Quais são? Largura, comprimento e altura. Essa altura alguns podem chamar de profundidade, podem chamar de espessura, dependendo do caso que se tem. Tudo bem? Então, ela possui volume e sua capacidade normalmente está relacionada ao que pode ser colocado dentro dela ou à matéria que o compõe. Já explico isso aqui. Tá? É comum, por exemplo, falarmos que a caixa d'água tem uma capacidade de 1000 litros de água. Comum. Eu tomei água, quantos ml? 200 ml, por exemplo. Aquele copinho de café, 50 ml. Então, é bastante comum isso aí. Mas já não é tão comum a gente descrever, por exemplo, que foram apreendidos pelos órgãos fiscalizadores, do governo, do IBAMA, qualquer que seja, 800 metros cúbicos de madeira nativa. Então, normalmente, a gente não costuma associar, né, aquelas toras de madeira com metro cúbico, porque a ideia principal é que o volume esteja associado à capacidade. E, normalmente, a gente associa isso com o quê? Com líquidos. Mas a madeira, né, quando ela é cortada, quando ela é vendida, quando ela é negociada, é, por incrível que pareça, em metros cúbicos. Estava conversando outro dia com as melhores pizzas, não sei se você concorda, elas são naqueles fornos a lenha. Sim, concordo mesmo. Só que tem um problema, o pessoal deve ter percebido, né, que os fornos a lenha, cada vez eles se tornam mais escassos, pelo menos aqui em São Paulo. Cada vez mais, por conta do quê? Encarece o preço do produto. O metro cúbico da madeira que se compra, não é madeira qualquer, né? Madeira específica para aquilo. O metro cúbico da madeira que as pizzarias compram para queimar, para fazer as pizzas, ele é caro. E aí o que acontece? Lógico, tem que ser repassado o custo para o produto final e aí acaba encarecendo o custo. E aí normalmente a gente faz aquela comparação. Aqui é mais barato, aqui é mais caro. Tá? Então madeira, ela é negociada, ela é vendida, ela é comprada em metros cúbicos, apesar de espaço ali, né, de que o compõe não ser um líquido, né? E principalmente nós achamos que esse metro cúbico, né, que se utiliza geralmente nos líquidos, né, como você colocou, Sim. né, Osmar? Sim. É porque ele consegue se adaptar a um determinado lugar, a um determinado local. Então, o copo ele vai assumir a forma do copo. Perfeito. Se você colocasse ele numa caixa, ele assumiria ali a forma da caixa. E assim, claro que você não colocaria água dentro da caixa, né? Que Sim. não daria muito certo. Mas, colocando, seria mais ou menos essa ideia. E na madeira é diferente, né? Ela não assume aquela determinada forma. Aí que entra o cálculo para encontrar o volume, né, Osmar? É verdade, né? E aí tem um problemão, né? Que a gente não é foco da aula de hoje.
porque na realidade o que acontece? Normalmente essas madeiras, né, quando se faz o corte, elas são em forma de cilindro. E aí, para se calcular o volume, né, exige um outro processo aí um pouco mais elaborado. Mas é essa a ideia. Tudo bem, Jonas? Tranquilo? Beleza. Ok. Vamos lá fazer a primeira atividade. Opa, não, antes da atividade tem a definição. Volume de blocos retangulares. Então aqui a gente tem a famosa caixa de papelão, tá ok? Olha lá, olha, a caixa de papelão. Aqui eu estou contornando só para com um contorno horroroso, tá ok? Com um contorno horroroso, mas tudo bem nada, né? Tá aqui, Ficou meio zoado, ficou né? meio zoado e aqui continua. Aqui a gente consegue identificar o espaço tridimensional, a tridimensionalidade. Aqui a gente vai identificar a largura, olha lá, vamos identificar o comprimento, se bem que aqui aparentemente é um cubo, aparentemente. Tá? E aqui nós temos o que? A altura. Temos largura, temos comprimento e temos altura, caracteriza o que? O espaço tridimensional. Tá? Tridimensional. Tá? Como que a gente calcula o volume, ou seja, a capacidade de armazenamento, tá, desse bloco retangular aqui? Fácil. Eu vou multiplicar tranquilamente, tá, a largura vezes o comprimento vezes a altura, que chamaremos de L, chamaremos de C e chamaremos de H, como já é comum aí em matemática a gente chamar a altura. Tá? Veja, a ordem que você coloca esses produtos, essa multiplicação, ela não vai fazer diferença alguma, né, Jonas? É a ordem, né, da multiplicação, né, a ordem do produto, tanto faz, né? É indiferente. Então, aqui o que a gente vai ter? O volume, então, vai ser a largura vezes o comprimento vezes a altura. Claro, você não precisa criar um sistema de fórmulas complexas. Não, não. É só multiplicar, simples assim que você encontra o volume. Não esqueça que se você está encontrando esse volume, depende muito da unidade de medida que você está trabalhando. Então, essa largura, esse comprimento e essa altura podem ser em milímetros, pode ser em centímetros, pode ser em decímetros, pode ser em metros, em quilômetro é improvável, tá, okay? Mas pode ser. E pode haver alternância das medidas também. Uma pode estar, por exemplo, a largura e o comprimento podem estar em metros e, sei lá, a altura pode estar em centímetros. Aí você tem que ficar ligeiro. O professor João Paulo aqui Diga, João. colocou no chat, achei bem interessante, que a gente sempre comenta, às vezes, né? E se eu errar, eu já peço desculpas, que não é o meu forte, tá? O João Paulo colocou assim, por que a altura chama de H? Aí ele colocou, os alunos sempre perguntam, nós chamamos de H porque vem do inglês, né? O height lá, se eu falei errado, me perdoa, professores de inglês aí, desculpa mesmo, mas vem da palavra altura em inglês, né? O height, por isso que a gente se utiliza pelo H. Se eu tiver errado aí, alguém pode comentar no chat, mas seria mais ou menos por isso. É verdade, né? Também não sou nenhum especialista nessa questão aí, mas essa padronização, né, internacional, ela normalmente tem um objetivo e tem um facilitador. É isso, tudo bem? Largura vezes comprimento vezes altura, não necessariamente nessa ordem. Se tiver em unidades de medidas diferentes, tem que fazer a conversão. A gente tem uma atividade lá no finalzinho que você vai ter que ficar um pouquinho mais esperto com elas. Tudo bem, Jonas? É isso mesmo, né? Sempre multiplicar na mesma unidade, né? Sempre importante. Exatamente. Olha lá, grandezas medidas. Agora sim, atividade 1, a velha e boa caixinha lá de papelão. Esse caso aí é um cubo de papelão, uma caixa bastante comum. Agora nas festas, final de ano, mais comum ainda. Pessoal das entregas aí trabalhando incessantemente, ainda bem, né? Emprego. Tá? Presente de Natal, né? Presente de Natal, em tempos de pandemia. Atividade 1. Encontre o volume do bloco retangular abaixo, representado por uma caixa de papelão, ok? E aí são dadas a largura, tá? No singular, a largura, o comprimento e a altura. 3 minutinhos, a gente já retorna. Até já.
retornamos aqui. Olha, muitas respostas. Antes eu queria mandar aqui um abraço para o professor Celso. Ó, ele mandou assim, ó, um bom dia aos pioneiros do CMSP, professor Jonas Marvel, professor Osmar, professor Celso com a aluna Luana Bessa e os alunos da escola Mário Cosiel Filho, participando aqui. Celso sempre está com a gente, sempre participando. Muito, a Luana também, muito legal. Valeu, Celso. Continuando aqui nas respostas, Osmar, Sim? que os professores colocaram dos alunos, eu encontrei, por exemplo, 512 centímetros cúbicos. 512? Também encontrei 512 mil, né, o volume, como centímetros cúbicos. Então, por exemplo, aqui o professor Hugo, alunas Briola de Bauru, 512 mil centímetros cúbicos aqui. A maioria que eu encontrei foi nesse sentido. O professor Valdir aqui também colocando. Milena Vinícius Lívia, 512 mil centímetros cúbicos. Luiz Mendes, eu acredito que seja o nome da escola, em Guaratinguetá, da professora Amélia aqui, colocando, participando. A maioria nesse caminho do 512 mil metros cúbicos. Bacana, muito legal. Você estava falando, me veio uma coisa na cabeça. Nossa, o quão importante são essas relações, né, essas habilidades que se trabalham buscando, por exemplo, no caso aí das grandezas e medidas, no caso de volume. Eu lembro lá da minha antiga quinta série, a gente não estava nada disso, né, Jonas? Pelo menos, sabe, não tinha esse direcionamento. Aí você vai caminhando aí nos outros anos, né, antiga série, chega lá no ensino médio, a gente não tinha muito fundamento, não tinha base sobre essas questões de geometria. E hoje já se trabalha isso aí com mais intensidade, com mais precisão, vamos dizer assim, e tenta já montar uma estrutura para que o aluno chegue, por exemplo, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, e no ensino médio já com uma certa bagagem, já com certos fundamentos. Antigamente não tinha isso. Então, é bem legal. Olha lá, vamos subir a resposta? Temos então a largura vezes o comprimento vezes a altura. Eu reitero que necessariamente a ordem que você faz isso não tem muitos problemas. Ó, 512 centímetros cúbicos, não, né? Se a gente pegar aqui, ó, o 8 vezes 8 vezes 8 vai dar os 512, olha lá, temos 10 vezes 10 vezes 10, né? Portanto, temos 1000 aí, tá? 80 vezes 80 vezes 80, 512 mil centímetros cúbicos. E o legal é que quando você tem uma multiplicação, você tem algumas formas, tem aquela multiplicação clássica, né? 80 vezes 80 vezes 80. Eu nunca fazia as três. Eu sempre fazia duas, guardava o resultado e tal. Mas tem gente que é mais ousado, gosta de fazer as três simultaneamente. Mas existe N processo que você consegue fazer a multiplicação. Né? 8 vezes 8, 64 vezes 8, 512. Poxa, eu estou multiplicando. O que é esse zero? É o 10, né? O que aconteceu aí? Não apertei nada, não. Tá? Olha lá, tá? 80 vezes 80 vezes 80, 0 vezes 0 vezes 0, 10 a terceira, 1000, né? Então a gente tem 512 mil centímetros cúbicos. Valeu pessoal que participou, valeu pessoal que mandou as respostas. E fica atento, né? Não só 512 não, 512 mil. Outro dia eu estava reclamando que estava sentindo falta. Reclamando assim, não é reclamando. Reclamando, mas não é reclamando. Aquela coisa, poxa, mas falta aquela resposta errada, né? A gente estranha um pouco. Mas é bastante comum. Por que essa ideia da resposta? Poxa, trabalhar com erro é bastante comum em matemática e, na realidade, fortalece o conhecimento. Né? Beleza. Um professor alguns professores colocaram aqui, achei interessante. Professor Walter colocou assim, 512 litros, né? Fazendo aí uma conversão. Sim. Aí a professora Aparecida colocou e pediu, né? Que eu acho que é interessante a gente até comentar. Para explicar os centímetros cúbicos. Por que esse CM a terceira, né? Olha lá, o que a gente tem? Na realidade, a gente teria centímetros vezes centímetros vezes centímetros. Então, na realidade, você tem o quê? No caso ali, a gente teria simplesmente que somar os expoentes, né Jonas? Tá? Já que a gente está tratando do quê? A gente está falando de espaço tridimensional também. Não é? Então, por exemplo, quando a gente tem os centímetros quadrados, a gente está multiplicando centímetros vezes centímetros. Ok? Então, na realidade, aqui ó, você tem 1 e 1. Então, você teria o quê? Os dois expoentes, né, elevado ao quadrado, já que você está no bidimensional. Como você está no tridimensional,
a gente vai multiplicar ele 3 vezes, portanto ele está elevado ao cubo. E aqui a gente está falando, na realidade, o quê? Na realidade, potências mesmo, né? No caso aqui são iguais, a gente tem o espaço tridimensional. Se alguém tiver outra ideia, outra concepção, manda aí que é bastante legal também, a gente aprende junto. A maioria colocando aqui a ideia do cubo, né? Então, Sim. por isso seria a terceira, mas também a questão da propriedade da potenciação, Sim. né? Então, por isso que a potência, né, que nós vimos aí, damos uma olhada, a potência é muito importante para isso. O cm, né, que é os centímetros, ele se mantém e ele vira 3. Isso. Se alguém achar outra forma diferenciada de explicar isso, aí manda pra gente também, sem muitos problemas. Olha lá, vamos lá para a atividade 2, Jonas. Muito parecido com a primeira, mas as medidas, elas são diferentes. A largura 0,6 metros, a altura 0,6 metros e o comprimento também 0,6 metros. 3 minutinhos a gente já retorna. Cuidado. Até já. Retornamos aqui. Algumas coisas que eu gostaria de comentar antes, né, Osmar? Aqui Diga, o Jonas. professor, acho que é Donizete, colocou, Doni, acredito que seja aqui, colocou, é interessante explicar aos alunos alguns pequenos detalhes sobre os centímetros cúbicos, que é o que nós colocamos, né? Então, quando a gente, como muitos professores colocaram, né, mantém a base e somos expoentes. Para as letras também, né? As letras seria mais ou menos essa ideia. Você está mantendo o centímetro cúbico, né? O centímetro, e aí você está somando os expoentes, aí colocando nessa relação. Voltando para a resposta que os professores colocaram, Sim. dos alunos, Sim. Então 0,216 metros cúbicos, né? Então eu encontrei, por exemplo, do Hugo aqui, lá de Bauru, colocando os alunos. Milena, Vinícius, Lívia, a Maria Eduarda, né,
lá da escola Luiz Mendes de Guaratinguetá também colocando aqui. Encontrei, por exemplo, do Lucas, da escola José Ometo Araras. A professora Thaís também colocando 0,216, né? Colocando, a maioria colocando essa resposta em metros cúbicos, né? Que é muito importante colocar, porque a gente está falando de grandeza, né, Osmar? É verdade, salientar essa questão aí da unidade, né, da unidade de medida convencional, né, e adequada a cada exercício, tá ok? Nosso diretor vai fechar aqui para vocês. Então, a gente tem basicamente a ideia da mesma caixa, né, só que aqui mudou as medidas propositalmente. Então, aqui a gente está trabalhando em metros, 0,6 metros. Se houvesse a necessidade de fazer a conversão, a gente está falando de 60 centímetros. Mas esse trabalho aqui, essa capacidade, esse volume, normalmente aqui em metros, ele é bastante comum. Na prática, temos 0,6 ou 6 décimos vezes 6 décimos vezes 6 décimos, décimos vezes décimos vezes décimos. Então, a gente tem aí 3 vezes os décimos, então a gente está falando de milésimos. Isso mesmo. Fazendo a multiplicação, fazendo o produto, temos a 0,216, ou se você quiser, 200, é estranho falar, mas é 216 milésimos de metro cúbico. Estranho falar estranho, isso, né? Uma nomenclatura bem estranha, mas é isso. Mas o pessoal normalmente vai no mais básico, 0,216 metros cúbicos, né? É pouquinho assim, né, se você for comparar com outra situação. Mas é importante fazer esse cálculo. O cálculo decimal, quando se trabalha com volumes, ele é bastante comum. Então, você tem que dominar esse contexto aí, essa ideia da multiplicação. Professor, posso usar a calculadora? Pode, mas cada situação é uma situação. O ideal é toda vez que você não precisa fazer uso da calculadora, deixa ela de lado ali, deixa lá toda vez que você precisar de um cálculo mais elaborado. Tudo bem? Podemos tocar, Jonas? Bora. Bora. Olha a próxima atividade. Atividade 3. Os piscinões são muito comuns aqui na cidade de São Paulo. Eles são uma alternativa para armazenar água da chuva, principalmente no verão, quando as ruas não suportam a vazão das águas. Considere que existe pela prefeitura um projeto para a construção de um piscinão em determinada região da capital paulista, cujas dimensões são 125 metros de comprimento, por 40 metros de largura e 16 metros de profundidade. Pergunta é, qual é a capacidade máxima de armazenamento de água suportada pela obra, Jonas? 2 minutinhos. Fechado. 2 minutinhos a gente já retorna, né? A gente já deu a base, já demos a condição para você resolver. 2 minutinhos a gente já retorna. Até já.
Tornamos aqui. A professora Laís perguntou aqui antes, Osmar, eu vou Sim. até comentar. Ela perguntou qual material está sendo utilizado. Como nós estamos aí numa fase de recuperação, já foi trabalhado o caderno do aluno, nós que estamos criando esse material, né? Nós que estamos elaborando essas questões, aí nós estamos fazendo para tentar facilitar de uma outra forma. Na primeira forma, geralmente nós utilizamos o material, o caderno do aluno, né? E também utilizamos o Aprender Sempre. E agora, para tentar fazer uma forma um pouquinho diferente, nós que estamos fazendo esse material, nós que construímos aqui na equipe de matemática do centro. Mas voltando para a resposta, né, Osmar? Vamos lá. Aqui, muitos professores colocaram 80 mil metros cúbicos. Então, por exemplo, a professora Patrícia, a professora Amélia aqui dos alunos, Melina, Vinícius e Maria Eduarda, também 80 mil metros cúbicos aqui colocando. Professora Cristina, Isadora colocou, imagino que seja Isadora Lopes. Sim. 80 mil metros cúbicos, ela é do 6º B, a escola Amané, agora complicou, de Bragas Queiroz, Amenaide, acho que é, desculpa aí se eu falei errado. Então, muitos alunos colocando 80 mil aqui, quase que unânime, colocando 80 mil metros cúbicos. Legal, tá? E assim, reiterar a importância, se você achar importante, se você achar que existe a necessidade, reforça a correção dessas atividades que a gente desenvolve aqui dentro desse pouco tempo, reforça, assiste novamente a aula, aquela atividade lá pode ser feita de outra forma. Então, pode ser feito esse trabalho aqui. A gente tem limitações em relação ao tempo, mas se você achar prudente, se você achar legal, dá uma reforçada nessas atividades que a gente propõe aqui, para de repente encontrar caminhos alternativos e ter uma compreensão melhor. Tudo bem? Olha lá, vamos subir a resposta, Jonas? Tá? A ideia é simples, né? A capacidade. Aqui a gente tentou criar uma situação que de fato ela existe. Contextualizar, dar um sentido e entender quando você multiplica a largura vezes o comprimento vezes a altura, 125 vezes 40 vezes 16, você tem 80 mil metros cúbicos de águas pluviais, ou seja, é muita água. É muita água mesmo, para vocês terem uma ideia. Então, aqui as dimensões do piscinão, elas são gigantes, tá, aquela coisa toda, mas é justamente para isso, para suportar essa capacidade. A gente sabe que tem chuvas aqui em São Paulo que vão muito além disso, tá ok? Então, 80 mil metros cúbicos de água de chuva, então é essa a ideia, tranquilo, né? Isso, muitos, como eu comentei aqui, Osmar, muitos alunos mesmo colocando 80 mil metros cúbicos. Só antes eu queria fazer um adendo aqui, eu não sei responder, mas eu vou abrir aqui para falar, para comentar. A professora Marlene colocou assim, meus alunos não estão aparecendo para mim, ela colocou, já reiniciei em nada. Alguém sabe me informar o que está acontecendo? Professora, essa parte técnica eu peço desculpas. Eu não sei o porquê, não sei se... Tenta ver se atualizar, talvez o aplicativo ajude. Sinceramente, eu não sei. Vou passar para alguns superiores aqui a questão desse erro que está acontecendo aí, porque assim, eu não sei sinceramente o que está acontecendo. E voltando para a questão, Osmar, a maioria colocando 80 mil metros cúbicos, então, por exemplo, a professora Marina, colocando aqui do Victor do Florentina, lá de Ubatuba também colocando 80 mil. Muitos aqui colocando. Ok. Atividade 4. Muito comuns aqui em São Paulo, são os caminhões que transportam concreto, chamados de betoneiras. Uma grande empresa está construindo um galpão para armazenamento dos seus produtos. E a construtora X foi contratada para encher, entre aspas, uma laje cujas dimensões são 32 metros de comprimento, 25 metros de largura e 25 centímetros de espessura. O encarregado Paulo contratou os serviços de concretagem da construtora para a obra. Sabendo que a capacidade máxima de cada betoneira é de 8 metros cúbicos de concreto, quantas serão necessárias para encher totalmente a laje, Jonas? 2 minutinhos e a gente já retorna.
Retornamos aqui, infelizmente, porque o nosso tempo está acabando. Só antes eu gostaria de colocar aqui, a professora Valéria comentou, ó, poderia reforçar a entrega das atividades para o fechamento do quarto bimestre. Alunos, não deixem de entregar as atividades aí, ó, para passar de ano, né? Você quer ir para a série seguinte aí, não deixe de entregar suas atividades. Então, procure o seu professor e entregue suas atividades aí, é muito importante. E para encerrar, para não ser tão longo aqui, ó, Osmar, eu encontrei, por exemplo, do Pedro, 25 caminhões aqui como resposta, professor Cláudio também. Pedro, Cláudio, valeu, é isso mesmo. Olha lá, nosso diretor vai fechar a resposta, tá ok? Qual é a grande curiosidade aqui? É você fazer essa conversão dos centímetros para metros. Portanto, 25 centímetros, 0,25 metros, fazendo o produto, fazendo a multiplicação e dividindo, tá ok? 200 dividido por 8 metros cúbicos. Chegamos aí em 25 caminhões, bastante caminhão para encher essa laje, hein, Jonas? Nosso diretor vai colocar o QR Code. Eu me despeço por aqui. Jonas, obrigado. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos. Até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, rapaziada.